nos aproximando de Lawrenceville, nos Estados Unidos da América, dia 7 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos chegando na residência da minha filha, Anne Rebeca. Estão vendo aquele corte lá em cima e o quebra-vento arbóreo na periferia da rodovia e as encostas da rodovia com cobertura vegetal e o solo fica entre o asfalto e as árvores, está sempre coberto com malche. A deposição natural da biomassa que cai sobre o solo. E o tempo está preparando para jogar chuva, graças a Deus. As nuvens estão sendo consolidadas no céu, nós estamos vendo, e no fundo as nuvens mais carregadas são espalhadas em função da regulação térmica da atmosfera garantida pelo componente arbóreo diversificado na região. Só que essa região aqui é de rodovia, existem algumas fazendas por aqui, mas há um feedback dessa estrutura ecológica com o ambiente urbano. Nós estamos nos aproximando da zona urbana e a gente vai ter a oportunidade de fazer uma análise desse feedback que existe entre o ambiente de rodovia e o ambiente urbano. E nós já estamos finalizando o nosso passeio de 4 dias, graças a Deus. E ficamos a 298,5 quilômetros daqui da residência da minha filha em Lawrenceville. Nós viemos de Sevierville, no Tennessee, Estados Unidos da América. E durante essa viagem é um fato notório, todas as rodovias têm esse padrão de ocupação do espaço que era de ecossistema, e hoje muitas áreas ainda preservadas na integridade, mas a gente percebe a cautela que os norte-americanos têm aqui nesse estado da Geórgia quanto a se compatibilizar com a estrutura ecológica, trazendo uma lição de conhecimento e vivência de preservação dos componentes bióticos e abióticos, sobretudo interagindo com
a estabilização do ciclo da água na natureza e demais ciclo biogeoquímico. A gente observa que esse solo aqui tem uma capacidade de geração de biomassa muito rápida. E nesses cruzamentos de rodovia, aqui a gente está vendo um exemplo, eles deixam um espaço bem grande entre as pistas das rodovias, mas esse espaço é ocupado com árvores, como vocês estão vendo aqui. Isso contribui para evitar o aquecimento global e o aquecimento local. Quer dizer, as nuvens, elas são formadas aqui, não são dissipadas, graças a Deus, porque o ar não fica quente e seco ao ponto de imprimir velocidade nas nuvens e dissipando as nuvens. Então, a água residente que está no solo, ela é liberada de forma bem administrada, aonde a disponibilidade da biodiversidade vegetal impede a evaporação de água em volumes excessivos, e assim esse equilíbrio permite se criar um ambiente onde os torosos aguaceiros não vão ter lugar. Olha lá em cima, ó. Cobertura vegetal separando as rodovias, e aonde existem rodovias, esse critério ele predomina. E quando não existe esse critério respeitando os princípios ecológicos, o ar fica quente e seco e as nuvens são lançadas para as partes superiores, e sem a presença da manutenção do regime hidrológico do solo através das raízes das árvores, com harmonia com a fotossíntese, sem essa cobertura vegetal, dá margem à formação de precipitações que geram as enchentes tanto na zona urbana como na zona rural. Então, os buracos de ar que existem na atmosfera, eles são produto de um ambiente que não tem essa cobertura vegetal que nós estamos vendo aqui. É que o aquecimento global, as nações mais ricas, né, do planeta necessitam usar menos combustível fóssil, porque somente em regiões isoladas que venham promover essa visão aqui que nós estamos percebendo, não vai resolver. Mas aqui nos Estados Unidos eles já estão fabricando veículos elétricos, já estão construindo residências que têm pontos de carregamento desses veículos. Ali vocês estão vendo acesso com
árvores intercaladas, área comercial, mas a preservação do componente arbóreo e a presença de calçada mínima. E aqui, tanto de um lado como do outro, a gente percebe que existem ilés de árvores e a gente vê aquela ponte ali que está cercada de árvores nas cabeceiras. Do outro lado, existe outro acesso, mas tem a presença de árvores que trazem toda esse feedback entre o ser humano, a tecnologia. Boa tarde, meu nome é Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, na zona urbana, e vamos fazer uma avaliação da paisagem urbana, do ordenamento territorial, de ocupação do espaço, ordenamento ecológico, aqui no município de Lawrenceville. E aqui nós temos o acesso a uma residência e observamos a presença de árvores frondosas com a copa de alta estatura e árvores que são protegidas com a vegetação herbácea, onde o solo está coberto com a vegetação arbustiva. Ali do lado direito, e acima da vegetação arbustiva nós temos a vegetação arbórea. Essa vegetação é formada por espécies que são endêmicas aqui da região, e a presença de arbustos debaixo de árvores que representam o potencial ecológico de preservação ambiental aqui dessa região, e toda essa harmonia que existe entre a vegetação herbácea, o gramado, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea, garante o ciclo da água bem redimensionado, aonde o ciclo da água ele fica longo e evita a formação de enchentes na zona urbana, e também evita secas prolongadas, o que provoca as altas temperaturas. E todo o componente arbóreo ele é diversificado, como observamos aqui, e sempre há formação de bom percentual de nuvens no céu. As residências têm um padrão de construção que é uma cultura daqui dos Estados Unidos da América, aonde não existe muro, e isso evita o acúmulo de calor durante o dia, com a incidência da luz solar. Aonde existem muros, esses muros acumulam calor
e refletem também calor durante o dia e durante a noite vão liberando esse calor, o que vai aquecendo o microclima da zona urbana. A presença de calçada mínima, isto evita a impermeabilização do solo urbano e a distância das residências é uma boa distância. Como aqui não existe a cultura de afanar o que é alheio, as pessoas não têm medo de plantar ou conservar o componente arbóreo tanto no fundo das casas, como a gente observa aqui, nas laterais ou mesmo na frente dessas propriedades, dessas residências. E essa ilha de árvore aqui, a princípio a gente pode pensar que isso aqui está sendo um acesso a uma fazenda na zona rural, mas não, aqui é uma residência, é um domicílio, onde nós observamos também nas laterais a presença de árvores, a vegetação herbácea, uma boa distância entre as residências e no fundo nós observamos o mesmo critério de preservação ambiental, ou seja, o quintal é bem suprido do componente arbóreo diversificado e existe também o componente arbustivo, como nós observamos lá no fundo da casa vizinha. E nós temos aqui uma espécie arbórea que é o pinus. Essa espécie arbórea aqui que nós estamos vendo é o pinus, e a gente nota diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências, e nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão
que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca-viva. A cerca-viva, ao invés de muro, cerca-viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, e essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea, arbusto, a bananeira, e aqui as águas que são captadas da chuva, eles fazem um serviço de drenagem aonde essa harmonia de solo permeabilizado permite a formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o filho. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar. E naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores, e
o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana, e esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas ali, porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho, a semelhança aí no Brasil de assistência técnica e extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca. Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia. Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água. E essa vegetação aqui, que é considerado gramado, periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina, cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas,
interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência. Outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos. E toda essa resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores, um manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente que faz a inspeção dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamento de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha, Ana Rebeca, graças a Deus. 4h02 da tarde. Muita grama. Aqui, essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, em junho, em julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela. Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar esse espaço disponível que existe de gramado. E o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzam frutas, né? Aqui nós temos pepinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022. E outra espécie que está se aclimatando. E o resultado desse clima, em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa, Maria do Socorro, fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Ana Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie arbustiva que é usada e plantada na frente das residências, onde a manutenção traz a estética da casa,
Essa planta aqui, ela tem uma capacidade, sob efeito de inseto sugador, de emitir água em forma de vapor para o microclima. Eu tenho um vídeo e as residências têm esse padrão. Nós observamos aqui a engenharia local e no fundo das casas nós temos a presença constante do componente arbóreo diversificado, as árvores, nuvens e toda essa estrutura biótica de componente arbóreo diversificado garante o estacionamento de nuvens. Ou mesmo quando as nuvens se deslocam com ar umedecido. Se essa região fosse ao inverso do que ela é, se ela tivesse mais calçada, mais asfalto do que cobertura vegetal, nessas condições de solo impermeabilizado, nós vamos ter o quê? A formação de ar quente, seco, que vai fazer com que as nuvens sejam dissipadas, e o ar quente e seco provoca doenças respiratórias, o que implica num custo de vida oneroso para que as pessoas venham se curar dessas doenças respiratórias. O padrão é esse, sempre as casas estão sendo beneficiadas com os serviços ecológicos prestados pelas árvores, porque inúmeros são os serviços ecológicos prestados pelas árvores. Um deles é combater ou reduzir a poluição sonora na zona urbana, conservar a biodiversidade, redistribuir as correntes de vento e enriquecer a atmosfera com o vapor d'água através da evapotranspiração, o que vai amenizar as ondas de calor na zona urbana. Então aqui nós estamos vendo que a projeção das copas das árvores promove o sombreamento do asfalto, dos acessos no asfalto, e também os acessos às casas. Isso esfria o asfalto e impede a perda de água por evaporação. Tem dias aqui que a cobertura herbácea, como vocês estão vendo aqui, 11 horas da manhã está cheio de orvalho, de gotas d'água. Então o ciclo da água fica longo, porque a água vai sendo liberada de forma gradual. E a gente observa que quando chove, um exemplo, se chover hoje, a interceptação das águas da chuva pelas árvores, através das copas das árvores, impede a formação de correntezas de enchentes na zona urbana. Esse asfalto aqui, ele não alaga. Essa baixada aqui, ó, nós temos, ela com a cobertura vegetal do solo, a infiltração da água é uma garantia no solo, né? A água infiltrada no solo é uma garantia, e a presença de árvores, sistema radicular profundo destas árvores garantem a infiltração de todo o volume pluviométrico que Deus manda cair da atmosfera. Isso aqui não alaga, ó. Isso aqui é uma bacia, mas não alaga, porque as águas da chuva têm uma garantia de infiltrar no solo, porque o solo é permeabilizado. Então, graças a Deus,
a gente observa que em plena zona urbana nós temos esse perfil de diversidade de árvores para chegar ao ponto de ter esse diâmetro de tronco, essa circunferência, demonstra que essa árvore aqui é uma árvore madura e que naturalmente elas são árvores altas. Olha, a altura dessas árvores garante refrear o impacto das águas da chuva que cai sobre os dosséis das árvores e vem escorrendo, escorrendo ao longo do tronco das árvores, dos galhos. Quando cai no solo, infiltra de uma forma bem construtiva e evita escorrer essa água sobre a superfície do solo, porque o solo está com grande volume de raízes de gramíneas, que são plantas herbáceas, de plantas arbustivas e plantas arbóreas. Então, aliado a isso, a presença mínima de calçada, acesso às casas, mas sempre a preocupação de garantir que o ciclo da água seja equilibrado. Então essas calhas, elas prosseguem ao longo da periferia do asfalto e as árvores predominam. Aqui a gente observa uma boa convivência com a rede de energia elétrica, porque qualquer irregularidade aqui por conta de árvore que não está recebendo a manutenção, a fiscalização ela passa e faz a notificação dessas casas que estão aonde os proprietários estão se omitindo a fazer a manutenção dessas árvores. Então nós vemos aqui a sinalização, o nome da rua, o endereço e o sinal pare, e nós observamos que não tem uma perfuração nessas placas provocada por pedrada, por tiro, não existe nenhuma avaria, porque as pessoas têm uma educação bem polida, né? E essa educação é que garante toda essa harmonia entre o homem e o meio ambiente. Então a gente observa a questão da educação ambiental. Isso aqui não é um acaso. Isso aqui foi e é resultado de um trabalho desde 1930 até a presente data. Aqui mora uma família de mexicanos. Aqui mora, graças a Deus, pessoas de várias nações. E a topografia é suave, ondulada. Sempre as entradas das propriedades estão com os serviços ecológicos prestados pelas árvores em dias. As crianças, elas têm um acesso prático à educação ambiental, que é justamente a vivência no dia a dia. Aqui nós temos 2 pinheirinhos que eles utilizam muito para fazer cerca viva. Lá no fundo, aquelas 2 árvores são parelhas. Isso aí também eles podam, tem cicatriz de corte de poda, dispondo essas árvores de forma que não venha produzir
prejuízo na rede elétrica e muitos silêncio. O índice de ruído aqui na zona urbana, já estou aqui, graças a Deus, com minha esposa desde o dia 23 de junho. Hoje são 16 de setembro de 2022. E a gente está sempre passeando aqui com os netinhos, dando um passeio, uma caminhada. E o silêncio predomina devido à presença marcante das árvores. Como nós estamos vendo aqui, a projeção das copas das árvores no asfalto promove a formação de sombra, intercalando também com asfalto, com a incidência direta da luz do sol, mas essa variação de asfalto com a incidência de luz do sol e a sombra promovida pela copa das árvores traz um equilíbrio térmico, aonde esse equilíbrio térmico está garantindo uma vida saudável. E dormir numa região dessa é uma bênção por causa do silêncio. Aqui esta casa tem uma proposta que segue a proposta das demais, onde nós vemos o componente herbáceo através da gramínea, outro componente herbáceo, onde a gente observa a altura desse tapete de componente herbáceo. E aí o outro extrato é um componente arbustivo de porte baixo, outro componente arbustivo de porte mais alto lá por trás, e o componente arbóreo que está encimando toda esses extratos de componente herbáceo arbustivo. E nós percebemos aqui a casa naquele espaço, ela está entremeada com a predominância de mais sombra do que luz do sol, às 4h17 da tarde. Graças a Deus nós estamos em pleno verão. E esta árvore tão frondosa, não é isso? Com um raio bem grande de circunferência de raio e circunferência de tronco. Nós estamos vendo aqui. E ela está na parte alta do terreno, mas isso aqui é conhecimento ecológico. Eles plantaram essa espécie herbácea para garantir a amarração do solo na rampa e evitar a erosão laminar. Então os acessos às casas na zona urbana e na zona rural deve ser redimensionada, onde o solo, muitas vezes os agricultores, infelizmente, jogam herbicida nessas rampas, deixam o solo desnudo, e aí a gente observa que lá no fundo já tem mais árvores. E olha a altura dessa árvore. Olha a altura dessa árvore. Graças a Deus, essa árvore é uma árvore frondosa. E ela já está aí há muitos anos. Aí tem mais de 80 anos, pelo vigor da árvore, o porte. As demais casas têm o mesmo critério. A gente... Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui numa região de montanhas e nós percebemos
a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes em regiões como Bahia, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea. Como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui? E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água. E essa liberação é gradual, o que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e, consequentemente, gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente, regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima, e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água.
até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Esse volume de água retido na copa das árvores, como a gente vê aqui, esse é um dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, que é interceptar as águas da chuva, que ficam aderidas através de gotículas nas folhas, nas copas das árvores, como vocês estão vendo aqui. E numa área com cultivo de cacaueiros, essa água ela vai sendo liberada gradual e todo o dossel das árvores de sombra de cacaueiros impedem a perda brusca do potencial hidrológico do solo, porque essa água aqui, ela não vai cair diretamente sobre a copa dos cacaueiros, vai cair sobre a copa das árvores, que por sua vez vão regular a temperatura do microclima onde estão plantados os cacaueiros. Então esse volume de água aqui, na ausência de árvore de sombra, onde existe cultivo de cacaueiros, essa água aqui vai se perder de uma forma brusca e depois o microclima fica desidratado e vai se apelar para a irrigação de cacaueiros. É uma contradição. Então é melhor que a gente plante cacaueiros sombreados, um sombreamento que seja harmonioso,
E esse sombreamento é que permite um fluxo de volume de água que se perde no solo e que novamente retorna em forma de chuva. E as árvores de sombra é que regulam e que permitem todo o equilíbrio do ciclo da água no meio ambiente. Então, essas imagens aqui derrubam completamente essa ideia de se plantar cacaúeira a pleno sol. Cacaúeira a pleno sol fica sem as árvores que controlam toda o reingresso do volume de chuva e de água no meio ambiente. Que essa água aqui ela vai sendo liberada gradual e vai escorrendo de forma controlada nos galhos, nos troncos das árvores, no sistema radicular. Aqui nós estamos numa área de montanha, em Sevierville, no Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 7 de setembro de 2022. E vocês estão percebendo que o ambiente está todo sendo recarregado com formação de nuvens. Esse é o trabalho, graças a Deus, das árvores, e não é diferente onde existe cacaúeiras plantadas. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Bem, nós vemos uma rampa, mas toda ocupada com pinos e alguns arbustos compondo essa harmoniosa paisagem que é o jardim. E à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que em uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore.
Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando o recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, e bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano, e macro drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem, e ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui, que o meio ambiente dá, copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea, e são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir. Porque é uma regra de Deus. Para haver economia e riqueza, é necessário